Olá, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Edinaldo Fraga e estamos aqui, eu quero saudar todos os nossos internautas, os irmãos que têm acompanhado. Este é o programa Recapitulando da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra Mansa, sob a presidência do pastor Rinaldo Silva Dias e a vice-presidência com o pastor Rildo Ferreira de Moraes. Então nós estamos aqui recapitulando a lição de domingo, a lição de número 4, e o tema da nossa lição é a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. E o nosso texto áureo se encontra assim registrado: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27, parte A. A nossa verdade aplicada diz assim: somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. E os objetivos da nossa lição é mostrar o mapa de nossa personalidade, ensinar que é preciso se desprender do passado e explicar que o diabo não quer que alcancemos a cura. O texto de referência da nossa lição está em Colossenses, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Os versículos 10, 12, 13, 14 e 15, que diz assim, a palavra de Deus: e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos a todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós queremos dar início à nossa lição, falando aqui na introdução da nossa lição. Assim está escrito, pelo nosso comentarista da lição. Diz aqui: esta lição tem o objetivo de demonstrar que é possível a restauração da totalidade do ser humano pelo poder de Jesus Cristo. Contudo, é necessário que o nascido de novo viva segundo os princípios da palavra de Deus para desfrutar das bênçãos que o bom Deus tem reservado já para a vida nesta terra. Então, meus irmãos, nós observamos aqui, já logo no início, queremos destacar que esse tema ele é muito importante porque ele está apresentando a suficiência de Cristo. Nós entendemos que a suficiência ela é uma quantidade que baste para algo. Ela é também para alguém que tem capacidade necessária para fazer. Ou seja, a obra da restauração que era preciso ser feito na vida do ser humano devido à queda, desde o princípio da criação, quando os nossos primeiros pais cometeram o erro de desobedecer a palavra de Deus, o ser humano ele tornou-se numa situação bem difícil e precisa de uma restauração.
Então, somente Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele pode restaurar totalmente. Então, é importante nós frisarmos que a restauração, como está registrado, né, o dicionário traz conserto de coisa desgastada pelo uso. Ou seja, a nossa vida, ela foi desgastada. Ela foi desgastada, foi prejudicada por causa do pecado. E nós queremos já entrar na primeira parte da nossa lição, aonde fala sobre o mapa de nossa personalidade. Aqui diz: as experiências vivenciadas participam da formação da personalidade, refletindo assim na maneira de agir de uma pessoa. Nosso relacionamento com os outros é influenciado por nossas experiências passadas. Dizem os psicólogos que as coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passam a constituir uma base que determina o modo como agimos ou reagimos diante de todas as situações pelo resto da vida. Então, a convivência, né, ou as experiências vividas no passado, na infância, na adolescência, são coisas que marcam a vida da pessoa, e a pessoa torna-se, né, a vida dele fica prejudicada. Então nós entendemos isso, né, porque convivemos com muitas pessoas, e às vezes a pessoa tem tudo para dar certo na vida, mas ele traz com ele, né, um trauma, devido à experiência passada, de repente um lar, né, dividido, de repente violência no lar. Tudo isso faz com que a personalidade da pessoa fique prejudicada. Então é por isso que precisamos de alguém preparado para poder trabalhar, para mudar essa história da personalidade da pessoa. E aqui no tópico 1, a parte 1 do tópico 1 diz assim: a restauração é para todos. Então Jesus, ele trouxe a restauração para todas as pessoas. Que nós lemos na palavra de Deus que o homem bom, ele tira, o próprio Senhor Jesus diz em São Mateus capítulo 12, versículo 35, que o homem bom, ele tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então nós observamos que, com o passar do tempo, dependendo do ambiente em que a pessoa cresceu, em que a pessoa foi criado, isso pode vir a acontecer. A pessoa pode ter o coração cheio de coisas boas, ou pode ter o coração cheio de coisas más. Que isso vem, né, causar algo que vai prejudicar a convivência dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Então, aqui diz: os psicólogos já chegaram à conclusão que empregamos 50% de nossa energia mental e emocional reprimindo lembranças penosas. É verdade, a pessoa gasta tempo da vida dele, né, com coisas que ele trouxe lá do início. E isso aí vai se arrastando. É por isso que nós precisamos, por isso que aqui a palavra está dizendo que nós precisamos urgentemente de um restaurador, de alguém que possa mudar essa história. E somente Jesus pode fazer isso. Aqui na parte 2, no tópico 2, fala: em Jesus obtemos a restauração. Por que somente em Jesus? Porque a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que Jesus, ele falando sobre Jesus, diz que ele era sem parecer nem formosura, era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, desprezado, né, e que nós não fizemos caso algum dele. Ou seja, Jesus, ele passou. Jesus, ele é o único que tem condições de atender a nossa carência, a nossa necessidade de restauração, porque Jesus passou por isso. Como o comentarista diz, Jesus conhecia com precisão a dor e o sofrimento, sabia o que era desprezo e rejeição. Tudo aquilo que o ser humano passa, Jesus passou por isso também. Então, ele é aquele que tem todas as condições de restaurar, né? Conforme nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, quando falando
da obra de restauração foi tão perfeita que nós que estávamos perdidos, a condenação, o que aconteceu? O Espírito Santo, através da obra de restauradora de Cristo, o Espírito Santo, ele faz com que nós tornemos filhos de Deus. Tornamos, né, filhos de Deus e podemos desfrutar das bênçãos de Deus já nesta vida. E na parte 3 aqui, no tópico 3, diz paz de espírito e de coração. Então diz que é uma paz operada através de Deus na nossa vida e que tem a parte divina, a ação divina e também a ação humana. Então ele cita Isaías, profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, essa expressão conservarás é a parte divina. A parte divina é a que preserva, guarda, enquanto a mente firmada fala da ação humana. É a gente ter a nossa mente voltada para aquilo que Deus tem feito por nós. Encher a nossa mente, o nosso coração das coisas boas que Deus preparou, ter convicção da obra que Cristo fez por nós. E já entrando na segunda parte da lição, onde diz que é preciso se desprender do passado. Jesus, ele fez a obra da restauração. Jesus, a morte de Cristo na cruz, ele resolveu este problema. Só que nós precisamos ter consciência também que nós temos que nos desprender das coisas passadas, as coisas que aconteceram no passado e que o inimigo faz tudo para poder lançar isso na nossa mente, para nos prejudicar, fazer com que nós não vivamos a vida que Jesus ganhou para nós, a vida que Jesus preparou para nós. Então aqui diz que não podemos viver o hoje preso às experiências negativas do passado. É preciso mudar o foco. Precisamos compreender que devemos dar liberdade para que o Espírito Santo nos leve à cura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós observamos que enquanto nós tivermos com a nossa mente voltada para a coisa que aconteceu no passado, não vai dar certo. Muitas pessoas, ele acha que ele carrega, porque o pai dele fez algo errado, ele acha que ele tem que ficar carregando isso. Eu sofro isso porque a minha família era assim. Mas acontece que nós, que recebemos a Jesus como Salvador e cremos na grande obra da redenção, a obra da restauração, nós precisamos mudar o foco. Daqui para frente tem que prestar atenção, né? E acreditar naquilo que foi feito. Aí a gente dá liberdade para o Espírito Santo e ele trabalha na nossa vida e opera a cura que nós precisamos. Então, no parte 2 aqui, o tópico 1 diz: remova as recordações indesejáveis. É possível que quando examinamos a consciência ainda encontremos resquício de culpa que precisa ser tratada. Esta culpa pode proceder de coisas pequenas ou grandes que fizemos no passado, mas que ainda não nos arrependemos e nem confessamos ao Senhor. É produto de pequenas coisas como mentira ou palavras ferinas. São coisas que nós precisamos tirar, vencer isso, remover. Agora, como que se remove? Exatamente como a lição está dizendo. É confessar, é a pessoa trazer isso aí à memória e apresentar ao Senhor. Pode ter passado tempo, aconteceu há tantos anos atrás, mas é importante a pessoa ter consciência que ele precisa consertar isso daí. É pedir perdão a Deus, porque fazendo assim, ele dá liberdade para que o Espírito Santo possa operar na vida dele. E ele vai tirando essas coisas. Então aqui é muito importante a pessoa pensar desta maneira. E o tópico 2 aqui diz assim: tratamento direto na causa e não no sintoma. Isso é muito importante também. Diz aqui, o comentarista está dizendo que esconder o problema não é a solução. Esconder o problema não vai resolver. Não adianta a pessoa cometer um pecado e ele acha que está esquecido. Não está. Não está. Né? A pessoa, não é somente a pessoa sabe que errou. Deus sabe. Então a consciência da gente vai ali, o Espírito Santo vai tocando na mente da gente, e a tendência dessa pessoa é ficar infeliz, ficar triste. Então aqui está dizendo que tem que tratar a causa.
Então, em Apocalipse, uma das cartas lá de Apocalipse, Jesus, ele falou isso, que é para a pessoa, diz assim, ele falando lá com o anjo da igreja, o pastor da igreja, falando para a igreja que era, lembra-te de onde caíste. Lembra, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, quer dizer, Jesus ali está dando conselho, que era para eles lembrar onde foi que você errou. Lembra e conserta isso. Então, como está dizendo, irmão, esconder não vai resolver. É preciso a pessoa trazer, lembrar, poxa, eu errei, pede perdão a Deus. Se é algo contra um irmão, conserta com o irmão, pede perdão com ele. Se é algo que ofendeu a igreja, procura, né? A igreja vai consertar isso daí, mas ficar escondendo não vai resolver. Ao contrário disso, vai causar uma série de problemas para a vida da pessoa. Que uma das coisas muito tristes na vida do ser humano é ele ficar com a mente dele sempre, a consciência sempre pesada, sempre acusando, né? E nós sabemos que a tentação, ela vem sobre a pessoa. E Jesus, ele sabe disso porque Jesus passou por tudo isso. Agora, é interessante, aqui uma palavra que o escritor deixou escrito aqui, lembrando de Martinho Lutero, que disse, você não pode evitar que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho nela. Certamente que você não pode evitar que a tentação venha à sua mente, contudo você pode evitar que ela o domine. Então, a gente é sujeito a essas situações todas, mas é importante a pessoa ter consciência. A pessoa não pode deixar que isso vá dominando a vida dele. Então, é importante a pessoa tomar a decisão. Aqui, no subsídio, o comentarista deixa escrito aqui, ó, Jesus é o médico em excelência da alma. Ele possui o tratamento adequado para cada sintoma de dor que nela apresentar e nos submete à prescrição da sua palavra, que nos assegura a cura de tristeza, mágoa, medos e insegurança. Tá vendo que coisa importante? Então, não vale a pena a pessoa ficar guardando isso. A pessoa tem que passar isso para frente, né? Passar isso para frente, porque senão não vai resolver. E o tópico 3 diz a paz que cura. O Espírito Santo ajuda a desfrutar da paz que excede todo entendimento e produz cura de toda experiência amarga e frustrante que possamos ter vivido. Tá vendo que coisa interessante, irmãos? Olha só. Eu disse no tópico anterior sobre a pessoa ficar guardando coisas que é para ser resolvido. E aqui está falando sobre a paz que cura. Quando nós levamos o problema à frente, o Espírito Santo entra, né, na nossa vida, muda a história, opera o perdão na nossa mente, e aí nós passamos a desfrutar de uma paz diferente, né, que faz a gente suportar coisas que as pessoas que não têm Jesus no coração não entendem. Com toda a crise que está passando, todos esses problemas, o servo de Deus, ele tem no coração dele alegria, e ele pode dar glória a Deus, né? Glorificar o Senhor, falar com toda a convicção daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então isso é muito importante. E aqui no finalzinho, diz que, falando sobre esse tópico, é preciso se desprender do passado. Para isso devemos remover as recordações indesejáveis, fazer um tratamento direto na causa e não no sintoma, e buscar a paz de Deus que nos traz a cura. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira parte da lição, que diz, o inimigo não quer que alcancemos a cura. Irmãos, o inimigo, ele sabe que se nós recebemos a cura, a nossa vida, ela é diferente, nós vamos estar exatamente do jeito que Deus quer que nós estejamos. Então, diz, Satanás tem um arquivo organizado com todas as nossas fraquezas, nossos pontos mais doloridos, nossos fracassos e temores. Tá vendo, irmão? Ele usa isso para nos acusar. Ele está, não somente ele, como os mensageiros dele, estão espalhados aí por toda a terra. E ele vê tudo aquilo que acontece na nossa vida, então ele guarda isso daí para usar no momento propício. É por isso que nós precisamos, irmãos, estar com a nossa mente voltada para aquilo que Deus preparou para nós. Nós precisamos ter a convicção
de que a nossa vida foi restaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz foi algo que marcou a história. Louvado seja o nome do Senhor. E no primeiro tópico aqui da terceira parte, diz: não dê ouvido às mentiras do diabo. Ele usa diversas mentiras, irmãos. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então diz, a Bíblia nos diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, do versículo 14 e o versículo 15. Só poderemos obter cura completa se perdoarmos aquele que nos magoaram de alguma forma. E a gente precisa ficar atento com isso, porque o inimigo ele usa diversas mentiras. Às vezes ele coloca na nossa mente que aquela pessoa está falando mal da gente, aquela pessoa está com raiva da gente. Às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa ele também está sentindo desejo de que haja um conserto. Então por isso que Jesus falou sobre o perdão, nós precisamos perdoar. É difícil, mas é algo que precisa ser feito, porque o perdão, ele cura. Então, se nós queremos que a nossa vida seja restaurada, seja mudada, se nós não tomarmos a atitude de consertar aquele problema que a gente tem com o nosso irmão, muitas das vezes foi aquele irmão que ofendeu a gente. Mas Deus ele está dando graça para nós conseguirmos vencer. Então nós vamos lá pedir perdão. O tópico segundo diz: devemos confiar no nosso pastor, ou seja, o nosso líder espiritual, aquele que Deus preparou para nos cuidar de nós, da nossa alma, né, zelar por nós. Então muitas das vezes nós não conseguimos vencer algo sozinho. Então nós precisamos de alguém, e ninguém melhor do que o nosso líder, nosso pastor, o homem de Deus, o anjo da igreja, para poder nos ajudar nesse particular. E nós vamos procurar ser humilde, irmão, ser humilde, dividir com o nosso pastor, né, aquilo que aconteceu, e ele vai ter a direção do Espírito Santo, vai nos dar uma boa palavra e nós vamos conseguir vencer, né? E terminando, nós fala aqui de vida abundância. Vida com abundância é aquilo que Jesus falou, né, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E esta vida está reservada, preparada para todo aquele que abriu o seu coração para o Senhor Jesus, reconhecendo que ele fez a grande obra e que não precisa nada mais ser feito, exceto da nossa parte. Receber o Senhor Jesus como Salvador, como nós recebemos, procurar encher a nossa mente, nosso coração, os nossos sentimentos da palavra de Deus e nos aproximar mais e mais do Espírito Santo. Assim, ele vai nos ajudar e nós vamos conseguir vencer. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e que no próximo domingo estaremos novamente com o nosso programa Recapitulando. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.